No vídeo anterior, nós falamos sobre a festa dos santos, não é? Sobre a comemoração dos santos, a divisão entre solenidade, festa e memória, e encerramos com a questão da oportunidade que ocorre muitas vezes de transferir uma festa de um santo para um dia diverso daquele do seu dias natais, quer dizer, do dia da sua morte, para ou não competir, não é, com uma das celebrações do mistério de Cristo, ou então para não cair num tempo de maior dureza, de maior penitência, como é a quaresma. Em primeiro lugar, deve ficar claro uma coisa: quando nós celebramos um santo, nós sempre celebramos a graça de Deus, nós celebramos Deus que age através daquele santo. Então, nós temos aqui, por exemplo, de São Bento: ó Deus, que fizestes o abade São Bento preclaro, mestre na escola do serviço, Senhor, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Então vocês podem ver que as orações elas são extremamente teológicas, quer dizer, você se dirige a Deus e agradece a Deus por aquele santo e pede que Deus nos dê também a graça de imitá-lo e também que nos faça daquele santo o nosso intercessor junto ao trono de Deus. Agora, falando um pouquinho sobre aquelas transferências, nós falamos aí de algumas que foram. Sempre houve a intenção da igreja de evitar o período da quaresma. Não é? Isso sempre se evitou o período da quaresma porque ficava até a festa popular ficava mais difícil. Então nós temos aqui alguns que sempre não foram celebrados nos seus dias natais, como o próprio Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, na verdade, morreu no dia 4 de abril, mas passou a ser desde muito tempo celebrado no dia 7 de dezembro, que era o dia da sua consagração episcopal. Não é? O mesmo aconteceu com São Gregório Magno. Este era celebrado em 12 de março, mas aí a mudança é mais recente. É pós-Vaticano II, que passa para 3 de setembro. Santo Tomás de Aquino, morto em 7 de março, é antecipado para o dia do seu sepultamento no mosteiro de Toulouse, cerca de 90 anos depois da sua morte. Então, o que acontece? Esse dia, o dia da deposição, o dia do enterro, ele é muito importante na antiguidade, sobretudo com relação aos mártires. Por quê? Porque muitas vezes nós não sabíamos que dia o mártir tinha morrido em segredo, coisa assim. Então, se celebrava o dia em que se encontravam as relíquias e o dia depois que essas eram solenemente sepultadas. O que acontece com São Bento? São Bento, desde muito tempo, nós temos aí calendários que são por volta do século VII, não é? Em que já encontramos a data de 21 de março para o dia da sua morte. E a referência ao ano de 547. 547, então 21 de março de 547. Essa data ela é a mais comum e permanece presente em todos os calendários. Inclusive, os nossos alunos do Colégio São Bento sempre tiveram essa data muito presente, porque pelo fato de estar em aula nesse período. A outra data, a data de 11 de julho, era uma data que normalmente estavam de férias, então não prestavam tanto atenção. E essa, desde muito tempo, desde pelo menos o século VIII, que ambas as datas são normalmente celebradas. Nós temos aqui um antifonal de 1934 que está aqui, né? Está aqui a data de 21 de março, né? Como solenidade, trânsito do nosso Pai São Bento, e a solenidade do nosso Pai São Bento no dia aqui, 11 de julho. Então temos as duas datas como algo presente na tradição beneditina. E quanto à questão da igreja toda, a data mais presente era o dia 21 de março. Contudo, essa data sempre apresentou o problema, a inconveniência da quaresma, sobretudo no momento que a quaresma era uma coisa um pouco mais séria, de ser levada
no sentido de maior penitência e tudo mais, até mesmo restrições não só litúrgicas, mas restrições também da festa como tal, sobretudo se caísse numa sexta-feira, dia de jejum, dia de abstinência, tudo mais, de maior penitência. Então, Vaticano II pediu que se prosseguisse nessa tarefa, que ela, como eu disse, ela é secular, de remoção para outras datas assim das festas que caíssem, sobretudo na Quaresma e também no período da oitava de Páscoa, sobretudo. Essas datas não foram escolhidas de qualquer maneira. Como eu disse, muitas vezes foi da consagração episcopal, não é? Mesmo recentemente, São João Paulo II não morreu no dia 2 de abril, que pode acontecer numa Semana Santa, pode cair numa oitava de Páscoa. Então, se escolheu uma outra data. Se pensou na data do dia 16 de outubro, mas já estava ocupada. Então, passou para o dia da sua posse solene, né, no dia 22, né, no dia 22 de outubro. Então, nós encontramos aí essa celebração que hoje, a celebração que hoje ela é realizada. Bem, nós encontramos também nessa mudança, o dia 16 é o dia de Santa Edviges, também muito cultuada na Polônia, dia 22 de outubro. Então fica para dia 22 de outubro a memória de São João Paulo II. O caso de São Bento, nós temos aí vários calendários do século VIII que apresentam justamente a mudança das suas relíquias, a chegada das suas relíquias ao mosteiro de Fleury, né? Esses documentos eles são trazidos à luz, sobretudo, pelas comunidades, pelo mosteiro de Saint-Vandrille de Fontenelle, né? Saint-Vandrille de Fontenelle, não é? Vários aí alunos do São Bento com o nome de Fontenelle, que por acaso eu também sou, né? Minha avó levava o nome de Creusa Fontenelle de Vasconcelos. Temos uma forte migração desse grupo francês no século XVIII para o Brasil. São de Saint-Vandrille de Fontenelle, então a família de La Fontenelle. Então, nós encontramos aí vários documentos que nos apresentam isso, essa mudança. E então ela se escolhe como data principal. A proclamação de São Bento, primeiro como pai da Europa, né, por Pio XII, e depois como padroeiro de toda a Europa em 1964, por ocasião da recuperação, da reconsagração do mosteiro de Monte Cassino por Paulo VI, deu ocasião também que se colocasse, firmasse essa data, esse dia de 11 de julho, para a festa de São Bento, que na Europa com grau de festa. Então, mas dentro da comunidade beneditina, de todo o mundo cisterciense beneditino, continua a existir sim a festa, mas com um grau de festa, um grau um pouco menor, de 21 de março, que é uma data muito significativa, a data do trânsito de São Bento. Então, nós ficamos com as duas datas, como, por exemplo, data de família, como tantas famílias comemoram mais de um aniversário. Mas, para toda a igreja, né, a importância de São Bento era um dos santos que se precisava realmente se estabelecer uma data que ela fosse mais possível de celebrarmos. E há alguns indícios de que mesmo na antiguidade esta data ela foi também um pouco antecipada para não coincidir, porque nós temos documentos que falam também de um 4 de dezembro para essas relíquias em Fleury. Mas aí cairia um outro problema, que seria do advento, outro tempo penitencial, ainda que mais fraco, menos importante que a quaresma. Enfim, essa é a questão das datas, não é? Essa questão da data, então comemoramos sempre isso. No dia 21 de março, nós temos a comemoração do trânsito de São Bento, ou seja, da sua morte em 547. No dia 11, a celebração, dia 11 de julho, a celebração de São Bento, padroeiro da Europa. É isso. Que em todas as coisas seja Deus glorificado.